Bom dia, meus amados e amadas, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje é sábado, 2 de dezembro de 2023. Vamos aqui refletir na palavra de Deus. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, diz assim a palavra de Deus. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Amém? Um pouco aqui sobre a ressurreição e a vinda de Jesus. É uma breve palavra, vamos continuar dando aí depois outros spoilers também sobre essa vida de Jesus, tá certo? É uma breve palavra. Que contexto é esse? Paulo está em Tessalonicenses aqui falando sobre, ensinando assim, a respeito da vinda, da ressurreição e da vinda de Cristo. A ressurreição dos mortos em Cristo e da vinda de Cristo, porque Cristo já ressuscitou, nós sabemos disso, tá certo? Mas aqui a ressurreição dos que creem, dos que morreram em Cristo e a vinda de Jesus. Amém? Alguns aspectos desse texto que eu quero chamar a atenção, o apóstolo Paulo vai dizer que ele diz isso pela palavra de Deus. Quando ele está dizendo que diz pela palavra de Deus, é porque lá em Mateus capítulo 24, versículo 29, 30, 31, Jesus falou sobre essa sua volta, sobre essa sua vinda. Então Paulo está dizendo pelas Escrituras, ele entendeu, o Espírito de Deus revelou, ele entendeu pela Escritura, e ele diz que dizemos isso pela Escritura, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, Paulo está ensinando sobre isso, tá certo? O acontecimento do arrebatamento, ele vai ser um marco mundial, maior do que tudo que você já imaginou. O mundo inteiro vai tomar conhecimento, vai presenciar, vai saber desse acontecimento, tá certo? E ele vai ser um acontecimento instantâneo. O apóstolo Paulo, ele explica lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15 todo, o apóstolo Paulo fala coisas graciosas sobre a vinda, sobre a ressurreição dos mortos e a vinda de Cristo. Então, ele fala de coisa graciosa. Eu vou citar só o versículo 52 do capítulo 15 de 1 Coríntios, que ele diz que vai ser num abrir e fechar de olhos. Nós, os que estivermos... Eu vou ler o texto. 1 Coríntios 15, 52, diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, o mesmo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, está dando essa explicação. No abrir e fechar de olhos. Olha, o arrebatamento é uma coisa instantânea. Se ele ocorresse agora, você não ia ver nem esse vídeo, porque eu não publiquei ele, tá certo? Mas ele vai ser instantâneo. Um piscar de olhos. Se você estiver me ouvindo, tente piscar seus olhos e veja. Então o arrebatamento vai ser uma coisa instantânea. Arrebatar é tomar de uma vez, assim, de uma vez até inesperada. Vou dar um exemplo aí tão ruim, mas eu vou dar esse exemplo. O ladrão aí, quando leva seu celular, ele vem na bicicleta, passa de uma vez, toma seu celular, quando você olha já está sem ele. E ali demora muito tempo, é lento, porque o arrebatamento de Cristo vai ser uma coisa tomada de uma vez, assim, instantaneamente, tá certo? Então, Paulo vai explicar, já li 1 Coríntios 15, 52, que é no abrir e fechar de olhos. Tá certo, amados? Deixa eu dar uma explicação aqui que eu penso que é importante. Estamos falando hoje, iniciando um pouco sobre a ressurreição dos mortos e o arrebatamento e a vinda de Cristo, tá certo? O texto de 1 Coríntios, de 1 Tessalonicenses 4,15, ele diz: não precederemos os que dormem. Isso é muito interessante, eu quero que você pense sobre isso, reflita sobre isso. Olha, dormem. Os que dormem são os mortos em Cristo, que morreram crendo em Cristo. Eles estão dormindo. Amém?
E quem está dormindo, amado, vai ser acordado. Amém? Eu fui para o aniversário ontem de uma irmã nossa em Cristo, 100 anos de idade, que bênção, né? E quando eu voltei de lá, umas 11 horas, 11h30, eu fui dormir. E eu dormi, graças a Deus, e acordei agora às 6 horas da manhã. Então, quem dorme vai ser acordado, entenda isso. Paulo explica isso dizendo que nós não precederemos os que dormem. Portanto, os que estão dormindo em Cristo, eles serão ressuscitados. Terão seus corpos transformados. Depois eu vou explicar isso lá em Apocalipse para a gente ver, mas eu estou lhe informando. Porque os que dormem são os que morreram em Cristo, eles serão acordados. Amém? E nós não precederemos eles serão acordados e transformados, e serão ressuscitados, e terão novos corpos. E aí ele vai dizer, nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos eles. Portanto, nós que ficarmos vivos, o apóstolo Paulo, quando escreveu isso, ele estava vivo. E ele escreve tendo essa compreensão de que os que estiverem vivos na vinda do Senhor serão transformados e serão arrebatados juntamente com os ressuscitados. Isso é coisa instantânea. Isso é fé. E quando Jesus explica esse ato do arrebatamento, que ele explica lá em Mateus 24, eu já disse, 29, 30 e 31, e seguindo no texto, ele vai dizer que, logo após ele falar sobre o arrebatamento, ele vai explicar que passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Amém, queridos? Então, assim, 1 Tessalonicenses 4,15 me chama a atenção por isso. Os que dormem em Cristo, os que morreram crendo, estão dormindo, serão acordados. Depois eu vou explicar onde é esse lugar, tá certo? Que estão dormindo. Porque os que morrem sem Cristo também estão dormindo, aliás, em tormento em outro lugar, né? Mas, amados, os que dormem, os que morreram em Cristo, estão dormindo, serão acordados no momento da vinda de Cristo para o arrebatamento. Amém? É uma palavra bem breve, nós vamos continuar falando um pouco mais sobre esse assunto. Mas essa é uma palavra para quem tem fé. Se você... Como é que nós temos uma garantia disso, né? Então, os crentes vivos serão arrebatados junto com os que ressuscitarem, que morreram crendo, tá certo? Isso é o arrebatamento do Senhor. Amém? Que garantia nós podemos ter dessa verdade? A garantia é a ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Porque Jesus Cristo veio para livrar o ser humano da morte eterna, do pecado eterno, que castiga o ser humano, todos eles, todos que já passaram, que estão vivos, que ainda vão nascer, todos eles estão separados de Deus por causa do pecado, e Cristo veio para restaurar essa condição do ser humano com Deus através do seu sacrifício na cruz. Você sabe disso, nós já falamos muitas vezes sobre isso, essa verdade que Jesus veio fazer, morreu na cruz para nos resgatar através da fé nele. Entenda isso sobre a morte de Jesus na cruz. Jesus morreu por todos. Amém? Ele morreu por todos. A obra dele é universal. É para todas as pessoas. Mas Jesus bota uma observação que lá em Mateus capítulo 26, versículo 26, eu acho que é por aí. Mateus 26, 26. Quando ele estabelece a nova aliança. E ele diz que esse é o meu corpo que é dado por muitos. Então Jesus, quando estabelece a ceia, ele diz que é por muitos, ele não diz por todos. A vida eterna, por que Jesus disse por muitos em Mateus 26? Leia lá, 26, Mateus 26, versículo 26, você lê ali, você vai encontrar. Por que ele disse que era por muitos? É porque Jesus sabe que nem todos vão crer, mas muitos irão crer. É importante entender essas verdades. É crer realmente em Cristo, tá certo? Isso é muito precioso. Quem tem essa fé, que está morto, está dormindo, vai ser acordado no dia da vinda do Senhor para o arrebatamento juntamente com o Senhor. E os crentes vivos, naquele contexto, também serão arrebatados juntos.
A nossa garantia é a ressurreição de Jesus. Tem muitos textos que falam sobre a ressurreição. Jesus disse lá, eu sou a ressurreição e a vida, né? Ele vai explicar, Jesus mesmo diz todas essas coisas, mas eu vou citar aqui uma passagem de Romanos no capítulo 6, versículo 5, aonde Paulo vai estar, nesse texto de Romanos 6, versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim, nós que fomos plantados nele, ou seja, que cremos nele, assim como ele ressuscitou, nós seremos ressuscitados também. Essa é a garantia. E Jesus não mente. Ele é Deus. Ele não pode, mentir a sua palavra, não pode, porque senão seria uma injustiça maior do mundo. Você crê, tanta gente já morreu, Os próprios apóstolos morreram de morte drásticas. O único que não morreu de morte violenta foi João. Morreu de morte natural, foi o único, os outros foram mortos. Então seria muito injusto, O apóstolo Paulo foi decapitado. Seria injusto se essa palavra não fosse verdade. Ela é verdade, amados. Amém? Portanto, falei um pouco aqui sobre a vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos e a transformação dos que estiverem vivos, crendo. A vinda de Cristo, a volta de Cristo vai ser instantânea para levar o seu povo. Quem é povo de Deus? É os que creem em Deus. É os Deus revelado em Cristo. Amém? Amanhã falarei um pouco mais sobre esse assunto. Ressurreição e arrebatamento. Amém? Essa verdade, nós que vivemos pela fé, aguardamos ela todos os instantes. Estou aqui gravando para vocês, vou já lançar nas redes sociais, mas se acontecer antes de eu lançar, vocês não verão nesse vídeo. Quem vive por fé, vive com essa confiança permanentemente, porque vai ser instantâneo a vinda do Senhor. Que Deus te dê fé no teu coração e te abençoe em nome de Jesus. Te dê fé em Cristo, certo? O Senhor seja contigo. Amém.